Bom dia a todos. Eu queria apresentar, basicamente, é uma pesquisa, é uma ferramenta para vocês, porque a dívida se tornou uma forma, ou talvez a forma central, de apropriação do excedente da produção social, do que toda a sociedade produz de bens e serviços. Os direitos sobre essa produção estão sendo apropriados. Enfim, todos acompanhamos, enfim, estudamos, né, a mais-valia tradicional, a exploração dos trabalhadores numa empresa, enfim, coisa do gênero. Hoje, até a pessoa pode ter um salário decente, mas a coisa prática é a seguinte: eu, professor Ladislau, que tenho a minha poupança, eu compro uma geladeira, pago R$ 1.200. A pessoa do andar de baixo, e estou falando de 3/4 da população, vai comprar a prazo. E vai comprar essa geladeira não por R$ 1.200, mas por R$ 2.700. Essa é a ordem de grandeza. São coisas extremamente práticas. Generalize isso para 3/4 da população, para a massa da população que paga crediários que hoje estão na faixa de 141% para artigos do lar, por exemplo. Você tem uma situação curiosa. Você tem uma geladeira que sai da fábrica a 500, 600, tem 40% de imposto, à vista a empresa comercial vai querer ganhar, assim mesmo vai vender a 1.200, mas ela quer mesmo vender a 2.700. É interessante isso, né? Ou seja, o fabricante recebe seus 500, 600 reais pelo produto, ele que produziu alguma coisa, o comprador vai pagar 2.700, ou seja, o comprador está pagando 2.700 por uma geladeira de 600. Né? Onde é que vai tanto dinheiro? Vai para o sistema de intermediação. Grandes redes comerciais aqui, na realidade, não prestam serviços comerciais. Essencialmente, são sistemas de crédito. Nós estamos acostumados a falar em dívida em torno, por exemplo, disso. Né? Mas, na realidade, é isso que impacta diretamente as famílias. Nós, hoje, temos, agosto de 2017, temos 61 milhões de adultos que estão, como diz Serasa Experian, negativados. Não estão conseguindo pagar o que já compraram, que dirá comprar coisas novas. Você travou o principal motor da economia, que é a demanda das famílias. Eu, partindo desse processo, eu começo a reconstituir como se dá o processo de endividamento, não apenas num segmento da dívida, como tem sido estudado, mas do que a gente chama de fluxo financeiro integrado. Eu fiz esse estudo para vários países, pelas Nações Unidas, e essa pesquisa monta esse processo para o sistema brasileiro. Né? Basicamente, lembremos que o Brasil não tem falta de recursos. Vocês dividem o PIB do Brasil, 6,3 trilhões, pela população, dividam por 12, multiplicam por 4, vocês têm, sem matemáticas complexas, o seguinte: o que a gente produz hoje de bens e serviços representam R$ 11.000 por mês por família de 4 pessoas. É o que a gente produz hoje, R$ 11.000 por mês por família de 4 pessoas. Com o que a gente produz hoje, mesmo não buscando igualdade radical, né, nós podemos assegurar vida digna e confortável para toda a população. Isso é o básico. O nosso problema não é falta de recursos, é o que acontece com os recursos, o que a gente produz, para quem, com que custos ambientais, com que forma de organização. Nosso problema é, essencialmente, de governo, de governança no sentido amplo. Governo é a máquina administrativa, que a gente sabe, governança no sentido mais amplo, fazer funcionar a sociedade. É isso que realmente está pegando. Né? As pessoas não sabem bem o que é um bilionário. Né? Eu uso o que a Susan George me passou para fazer as pessoas entender o que é a bola de neve financeira.
é que um bilionário, se eu sou um bilionário em dólares, com forte esforço de imaginação, eu aplico isso a 5% ao ano, que é moderado. Quanto é que eu estou ganhando sobre esse bilhão? Estou ganhando, ao dia, 137 mil dólares. E nós temos um bocado de bilionários, né? Esses bilionários, hoje, ele ganhou 137 mil dólares, como ele não vai gastar todo dia, haja picanha, né? 137 mil dólares, né? Ele vai reaplicar isso, ou seja, no dia seguinte ele está aplicando 1 bilhão mais 137 mil. E de dia por dia, isso vai gerar uma situação em que, sem mexer, outra coisa, senão o telefonema para o seu contador, o teclado do computador, certo? Ele vai estar gerando o que se chama bola de neve financeira, que vai nos levar à situação atual, que é o grande desafio mundial e o grande desafio brasileiro, que é o fato que, no nível mundial, 8 famílias têm mais recursos do que a metade mais pobre da população, 3 bilhões e 700 milhões de habitantes, e, no Brasil, 5% mais ricos têm mais do que os 95% seguintes. Isso é absolutamente insustentável. Tá? É insustentável em termos éticos, é insustentável em termos de lógica econômica, porque essa gente, essencialmente, não são produtores, são gente que ganha na capitalização financeira e nas taxas de juros, não funciona em sistemas políticos, porque nenhum país, com a desigualdade do Brasil ou outros países, consegue equilíbrios políticos quando a gente tem tal discrepância econômica. A democracia política sem democracia econômica é essencialmente uma ficção. O que acontece com essa bola de neve? No mundo, hoje, nas últimas décadas, calculado pelos britânicos, a aplicação financeira rende cerca de 7% ao ano, limpo de inflação. 7% ao ano. Você simplesmente fez a aplicação financeira. Gente, a aplicação financeira não é investimento, né? Se eu vou no banco, a minha gerente sempre diz: professor, em que o senhor quer investir? Né? Eu digo: minha amiga, isso aqui não é investimento, é aplicação financeira. Eu posso ganhar um monte de dinheiro comprando, vendendo papéis e tal, não apareceu uma casa no país a mais, nem um par de sapato a mais no país. Certo? Isso é aplicação financeira. É diferente de investimento. As aplicações financeiras no mundo rendem, hoje, 7% ao ano. O PIB no mundo, produção efetiva de bens e serviços, a economia real, avança cerca de 2% ao ano. Estão entendendo? Quando os direitos sobre os produtos evoluem muito mais rapidamente do que a produção, você está tendo uma apropriação de capital não produtivo que se apropria de direitos sobre quem produz efetivamente. Essa é a base da lógica desse sistema em que hoje a forma dominante de apropriação do excedente social não é mais a exploração salarial, e sim o processo de endividamento. Deixa eu puxar como isso trava o Brasil. O Brasil funciona, como outras economias, com diversas composições, com 4 motores. A exportação. A exportação ajuda, gera emprego, gera divisa, que permite importar tecnologia e outras coisas. Certo? No Brasil não é essencial, porque nós somos um país de 207 bilhões de habitantes e, em particular, nós não somos como Singapura ou outros, né, tigres, onde a exportação é essencial. Para nós, é a produção para o mercado interno que é essencial. Com uma exportação de 200 bilhões de dólares ano, são mais ou menos 10% do PIB, não é aí que está a solução. Ainda mais que não somos nós que dominamos os preços das commodities que exportamos. Portanto, não é aí que a gente tem a solução dos problemas. A solução dos problemas está no mercado interno. Qual é a força dominante, o segundo motor do sistema econômico brasileiro? É a demanda das famílias. O que acontece com a demanda com as famílias? Eu dei o exemplo da geladeira, exemplo concreto. Na realidade,
As famílias estão enforcadas pelo crediário, as famílias estão enforcadas pelo cartão de crédito, estão enforcadas pela juro para a pessoa física, na média no Brasil, 156%. O máximo que eu encontrei na França é na faixa de 5%. O médio que se usa na França, quando vocês vão no banco pedir um empréstimo, é 3,5% ao ano. Não existe juro ao mês. Juro ao mês é simplesmente para enganar as pessoas. Eu posso até dividir por 30, né, e apresentar o dia, vai ficar menorzinho ainda. Certo? Mas o juro é, evidentemente, ao ano. E se a gente compara o tipo de juro, por exemplo, pessoa física no banco, 156%, com os 3,5% na Europa, francamente. Gente, eu estudei na Suíça com bons banqueiros, sabe? O suíço entende de bancos. Eu vejo bancos na Europa que ganham bem a sua vida, estão bem obrigados, certo? Cobrando juros de 3%, 4%. Como é que você pode, no Brasil, cobrar 156%, cobrar 320% no cheque especial, cobrar 485% no rotativo do cartão e coisa do gênero? Isso é agiotagem, e essa agiotagem se tornou possível porque nós tivemos a PEC de 1999, que liquidou o artigo 192 da Constituição, que regulamentava o limite até 12% real, 12% mais inflação, hoje seriam 15%, de juros. Liquidou-se a base jurídica de controle do sistema financeiro. A grande corrupção gera a sua legalidade. Tem força suficiente para aprovar ou destruir leis que regulam esse sistema. O que acontece quando as famílias param de comprar? Né? E temos 61 milhões de adultos, 40% dos adultos estão enforcados. O que acontece é que as empresas não têm para quem vender. As empresas não têm para quem vender, elas demitem trabalhadores. Nós passamos de um desemprego de 4,3% para um desemprego atualmente da ordem de 13%. Isso é gigantesco porque reduz ainda mais a capacidade de compra das famílias. Quando reduz a capacidade de compra das famílias, evidentemente, você agrava mais ainda a situação das empresas porque não tem para quem vender. Você travou o terceiro motor, portanto, você travou o principal motor, que é o consumo das famílias, e, com isso, você travou o terceiro motor, que é a atividade empresarial. Isso não necessariamente impacta da mesma maneira as grandes empresas e multinacionais que captam dinheiro lá fora a 3% ao ano, a 2,5% ao ano. Certo? Aqui dentro, em especial a pequena e média empresa que vai buscar o dinheiro no banco, na agência onde tem a conta, vão estar pagando 20%, 30%, 40% segundo o produto. Isso é absolutamente inviável. No resto do mundo, para a pessoa jurídica, o juro está na faixa de 2%, 2,5%, 3%. Né? Primeiro motor, exportação. Segundo motor, consumo das famílias. Terceiro motor, atividade empresarial. Quebramos esses dois motores. As empresas não têm como agir, porque não tem para quem vender, porque o juro para ela é escorchante, e terceiro, ela tem a alternativa de colocar o seu dinheiro na taxa Selic, na dívida do governo. O que acontece com esse quarto motor, que é a atividade do governo? A atividade do governo é essencial. No Brasil, curiosamente, saúde, educação, etc., chama gasto, né? Quem produz boneca Barbie diz, eu sou um produtor. Quem produz saúde no Brasil é gasto, que deve ser limitado. Uma coisa curiosa, né? Mas, basicamente, como funciona? A partir de 1º de julho de 96, se instituiu uma taxa Selic elevada que remunerava, na época, 25% a aplicação em dívida, na dívida pública. Risco zero, liquidez total, ganhar 25%. No resto do mundo, dívida pública paga entre 0,5% e 0,75% ao ano. Certo? Aqui, pegaram o exemplo de 2015, que foi discutido ontem. Em 2015, foram transferidos 500 bilhões
de reais dos nossos impostos, em vez de servirem para educação, saúde, etc., serviram essencialmente para remunerar bancos sobre a dívida pública. Funciona de maneira simples. Eu, professor Ladislau, coloco minha poupança no banco, que me paga uma merreca, basicamente cobra a inflação. O banco coloca isso na taxa Selic, de onde o governo remunera esse banco sobre o meu dinheiro, através dos impostos. Quem paga o imposto? Professor Ladislau, né? Então, de um bolso eu coloco o dinheiro do banco, que me paga uma merreca, de outro bolso eu vou dar, segundo as épocas, 25%, 14%, 8%, enfim, ao governo, para o governo dar aos bancos, para o banco ter o prazer do meu dinheiro. Esse sistema de apropriação dos recursos que devem servir a atividades públicas pelos bancos geram um déficit evidente nas contas públicas, e esse déficit depois é atribuído ao fato que se está gastando demais com os pobres ou coisa do gênero, e que não faz, evidentemente, o mínimo sentido. Nós temos que refazer esses cálculos, e o cálculo somado é basicamente o seguinte: nós temos um PIB no Brasil de 6,3 trilhões. Vocês pegam o estoque de dívidas da pessoa física e da pessoa jurídica, dá 3,1 trilhão, dados do Banco Central. Só que não é tanto assim, os 50% do PIB. Só que, pagando o juro que pagamos, é 1 trilhão de juros que rende para os intermediários financeiros ao ano. 1 trilhão e 15% do PIB. Você tirar 15% da economia real ao ano, isso não funciona. Agora, o que a gente transfere dos nossos impostos para os bancos, como juros sobre a dívida pública, ordem de grandeza, 7% do PIB. Também podia ser transformado em educação, saúde, infraestruturas, coisas do gênero. Somem os 15%, pessoa física, pessoa jurídica, e os 7% sobre a dívida pública, nós estamos transformando em juros 22% do PIB. Nenhum país pode funcionar dessa maneira. Fechem o cálculo. Em 95 também, né, foi aprovada a lei que isentava de impostos lucros e dividendos. Certo? Ou seja, não pagam impostos. Eu, professor Ladislau, pago 27,5% dos impostos. A empresa financeira paga os seus 15% dentro como pessoa jurídica, os milhões que entram para as pessoas que ganham com isso simplesmente estão isentos, né? Esse sistema tributário não só não corrige, como agrava a desigualdade. Certo? E peguem um processo para fechar o caixão, o fato que o brasileiro é muito tolerante com a evasão fiscal. Nós temos uma evasão fiscal, ordem de grandeza, 600 bilhões ao ano, 600 bilhões ao ano dá cerca de 10% do PIB, e grande parte disso flui para paraísos fiscais, Panamá, etc. Certo? Nós temos as contas hoje no Luxemburgo, do Banco Itaú, Banco Bradesco, etc. Isso, eu vi na Paulista, né, tinha um sinal dizendo evasão fiscal não é roubo. Claro, a pessoa não gosta de pagar imposto, mas gosta de ter seu filho na USP ou na Federal, alguém está pagando pelo estudo dos filhos deles. Isso é roubo, sim. Certo? Isso obviamente, ilegalidade. Nós temos, em paraísos fiscais, dinheiro brasileiro, nós temos 520 bilhões de dólares, tá? Dados apresentados pelo Tax Justice Network e retomados pelo Economist, dados extremamente confiáveis. Quanto é 520 bilhões de dólares? Dá 1,7 trilhão de reais. 1,7 trilhão de reais é 28% do PIB. Tá? Não é que sai todo ano, mas o estoque está lá. Não só não investem, como definia o artigo 192 da Constituição, que define que o sistema financeiro nacional é destinado a promover o desenvolvimento e os equilíbrios sociais, não só não investem no país, como, evidentemente, sequer pagam impostos porque estão em paraísos fiscais. O que eu estou trazendo aqui é o fluxo financeiro integrado. Esse sistema, de visão sistêmica, ele é disfuncional. Ele gerou grandes discursos políticos, enfim, gente que se vestia de bandeira. Meu Deus, perdemos a grande mama, que era a taxa Selic, que pagava. Nós criamos uma classe média alta, porque o grosso da população não faz aplicação financeira, certo? Uma classe média alta e banqueiros que se acostumaram a viver
de rentismo, certo? De dinheiro público. Isso, quando a Dilma tenta baixar isso, de 2012 para 2013, baixa a taxa Selic para 7,25% e baixa as taxas de juros na Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, né? A partir daí você tem a revolta dos bancos, você tem a volta dos rentistas que se acostumaram a ganhar em cima de uma taxa Selic absolutamente absurda. Junta-se oportunismos políticos, apoio da mídia, você tem um golpe que está muito intimamente ligado ao processo de financiarização e ao processo de endividamento do sistema público. Deixa eu fechar dizendo que o mecanismo não é muito complexo de se entender. Eu pego isso, esse livro está tendo muito sucesso porque eu acho que nós temos que ir além dos gritos ideológicos e, sim, entender os mecanismos, né? Porque, entendendo os mecanismos, é que, sim, criaremos as forças para começar a organizar um sistema financeiro que promova o fomento e o financiamento do que é útil para a sociedade, né? Eu queria pedir desculpas, que eu vou ter que sair. 12h15 eu dou aula, hoje à tarde, na PUC, e peço desculpas antecipadamente, e eu convido muito vocês a pegar este livro, que realmente ajuda a entender os mecanismos. Muito obrigado.